Olá, meus amigos leitores. Hoje eu tenho um livro para vocês aqui que vai tornar você uma pessoa um pouco mais consciente em Deus. Então ele escreve no livro dele dizendo que o foco e o objetivo dele é exatamente esse. Fazer que você tenha uma consciência maior do que é Deus. E é interessante que ele vai trazer também uma liberdade do que lhe foi ensinado. Eu tenho uma frase, não é minha, mas eu acho super interessante, que fala que o problema sempre é não o que você não sabe, mas o que você sabe e lhe foi ensinado errado. Então Rob Bell vai trazer para vocês um conceito bem parecido do que esse. Quem é Deus, afinal? Esse livro aqui pela editora Sextante ficou bem bacana, é o típico livro da Sextante, eu adoro essa editora, os livros são bem bonitos, é fácil de ler, as páginas são boas. Eu só sinto falta ainda das notas de rodapé vindo direto na página, porque você não precisa ficar indo e voltando na página, né? Esse livro foi lançado em 2013, Rob Bell, ele é um pastor e teólogo lá nos Estados Unidos, e ele foi em 2011 considerado, foi acrescentado pela Forbes na lista dos homens mais influentes do mundo. Então nós temos um livro aqui que realmente não é para qualquer um, né? Eu tenho aqui a edição de 2014 e ele traz 188 páginas e 7 capítulos que nós vamos comentar para você detalhadamente. Bom, ele vai trazer aqui no primeiro capítulo a ideia de que existem duas pessoas conversando sobre Deus, só que com perspectivas diferentes. Engraçado, né? Você e eu estamos falando de Deus, mas você tem um Deus na sua mente diferente do Deus que está na minha mente. E por que isso acontece? É exatamente isso que esse livro vai trazer e desmistificar algumas coisas que vai fazer com que você tenha uma consciência maior sobre esse tipo de assunto. Ele traz um exemplo bem interessante. Quando você era criança, você tinha uma perspectiva de mundo que tudo era festa, tudo era brincadeira, e você não via o perigo que estava nas ruas, né? Mas a sua mãe via. Então a perspectiva que ela tinha do perigo que você estava passando não é a mesma perspectiva que você tinha. E olha que engraçado, hoje a gente como pai, no meu caso como pai, de repente você como mãe, você tem uma perspectiva diferente, porque hoje você acha que é perigoso seus filhos brincarem na rua, na mesma rua que você brincava, mas você fala, não, hoje o mundo é mais perigoso do que antes. Mas esse termo de mundo é mais perigoso do que antes, ele vem ao longo dos anos se perpetuando. A minha mãe também falava que no tempo dela era perigoso, mas eu brincava na rua. Então a perspectiva que nós temos da criança que está envolvida no perigo ou na brincadeira, e nós adultos envolvidos com a relatividade do perigo, é o que traz a percepção diferente do que realmente acontece de fato. E é essa percepção que nós temos de Deus. O que Deus é, de fato, e a percepção que nós temos de Deus muitas vezes não é nossa, mas foi imputada a nós através do que nós aprendemos. Bom, ele vai perguntar aqui, disse que ainda há lugar para Deus no mundo moderno. Ele faz essa pergunta e eu vou deixar até essa explicação no short para vocês. E a resposta dele é que o problema não é esse. Eu adoro essas perguntas, né, relativas, né? Ele faz uma pergunta de sim ou não, uma pergunta fechada, e ele responde de forma aberta. Aí ele fala que o problema não é que se existe ou não lugar de Deus no mundo para Deus, mas se existe lugar para Deus em nossas vidas, porque nós não damos lugar de destaque para Deus. Aí nós temos aqui as Crônicas de Nárnia, que nós falamos bastante sobre o livro dele, né? Que justamente no momento de festa, as pessoas se esqueciam de Aslan, que é a personificação de Deus naquele mundo ali, né? E quando as coisas estavam difíceis, rapidinho, já caçavam um jeito de caçar o leão de volta. E quem não, né? Na nossa vida é exatamente assim. Quando as coisas estão difíceis, a gente procura Deus. Quando as coisas estão boas, a gente está festejando, alegrando, e eu consegui tudo por conta própria. E ele fala exatamente isso, que no mundo moderno existe sim um lugar para Deus. Só que essa perspectiva ela vai depender do destaque que nós damos para Deus. Naquele momento de felicidade e alegria, a gente não está dando o destaque que deveria dar. Isso é bem interessante. Então ele vai colocar aqui 3 pontos de entender quem é Deus, afinal, mas antes desses 3 pontos, ele fala que você tem que estar aberto. Aberto para entender novas opções. Porque quando a gente tem a mente fechada, obtusa, e está ali dentro de um raciocínio já concluído, você não tem espaço para você ver novas opções. A partir do momento que você expande a opção do que é Deus, de tentar ver novas opiniões de o que é Deus, você tem a possibilidade de aprender mais. E existem algumas pessoas que estão na igreja, aprenderam com o seu pastor o que é Deus e simplesmente aquela verdade absoluta. E não é bem assim, né? Deus ele vem se revelando ao longo da existência da humanidade de forma diferente, de forma cada vez mais contundente, por isso que a gente percebe esse Deus tão real nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente vê que Deus veio evoluindo o seu contato com o homem, nós viemos aprendendo dos antepassados até aqui. Só que essa evolução é justamente essa intimidade que a gente vai aprender com a mente aberta. Se você tiver a mente fechada dentro do que lhe foi ensinado, a única coisa que você vai ter é um fragmento do que lhe foi ensinado. Ao passo que se você abrir a sua mente para tentar novas opções, e não estou falando aqui para você deixar de acreditar no que você acredita, tentar uma nova opção, você tem a liberdade de poder dizer se você quer ou não aquela nova opção. E esse negócio de mente aberta é muito legal. E então ele vai trazer no capítulo 2 aqui um raciocínio violento sobre física quântica, astrofísica, e eu adoro essa cosmologia, né? Inclusive a gente acabou de ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma viagem sobre o cosmos
violento. Mas eu gosto dessa questão de física quântica justamente porque dentro da ciência tudo tem que ser provado. E ele traz aqui um conceito diferente. Apesar dele explicar que o mundo evoluiu e nossa percepção de Deus também tem que evoluir, porque nós temos uma compreensão maior do que é o universo, nós temos também a percepção de que Deus não pode ser provado. Assim como nós não conhecemos as subdivisões atômicas, vou deixar a física bem superficial, porque ele foi bem profundo, assim como nós não conhecíamos a parte inferior da subdivisão dos átomos, hoje nós sabemos, mas eles sempre estiveram lá. A diferença é que hoje nós temos ciência disso. Então Deus e o seu manifestar sempre esteve lá, só que a gente nunca conseguiu entender como entendemos agora e não entendemos agora como vamos entender um dia, dada essa evolução que nós temos de Deus. Então, o que ele está dizendo é que Deus não precisa ser provado porque nós não temos instrumento de como provar a Deus, a não ser o nosso relacionamento. E isso é maravilhoso, porque existem coisas que não tem como você provar a existência deles a não ser experimentando. Ele fala, por exemplo, ali da saudade que você tem do amigo que está distante. Como que você prova isso empiricamente? Como é que você prova isso num texto científico? Não tem como. Como é que você prova um texto científico a paixão que você teve por uma pessoa específica, no momento específico da sua vida? Não é, porque é muito específico. No texto científico você vai provar algo que seja no coletivo. E a experiência de Deus, ela nunca é coletiva. É uma experiência única e individual. E isso a gente vê até nas Escrituras, né? Pra você fechar-se no seu quarto, no seu secreto, e você buscar o Senhor, o seu Salvador, porque ali você vai encontrar. Então, partindo dessa ideia, ele traz o conceito de estar juntos com Deus. Deus, ele vai se revelar para nós a partir do momento que nós o procurarmos. E essa revelação de Deus, ela só pode vir através de dúvida e de questionamento. O que muitas denominações proíbem, de você não pode perguntar. Não existe nenhum momento que você vai ler a Bíblia que você não vai ter dúvida. É para ter dúvida, foi constituído para ter dúvida. E você tem que ter um espaço aberto para você perguntar. Pergunte, questione. Eu estava esse final de semana com um jovem de 12 anos, ele fazendo cada pergunta cabeluda de Deus, achei aquilo maravilhoso, porque os jovens estão sedentos pelo conhecimento e na igreja eles não estão encontrando, porque hoje as ministrações são ministrações vazias e de palavras mortas. E isso na grande maioria, como diz aqui o Daniel nos livros que a gente leu, né? Eu estou falando que existem honrosas exceções, mas a grande maioria não traz o conhecimento que deveria ter. E eu estou trazendo para vocês a ideia de Robert Bell de que você deva ter a sua experiência com Deus e o seu procurar. A dúvida e o questionamento vai trazer para você um entendimento maior do que é Deus. E essas dúvidas muitas vezes vai deixar você perturbado. Eu mesmo já questionei coisas de Deus que eu me perguntei, meu Deus, será que eu posso perguntar isso? Será que eu tenho permissão de duvidar disso? E esse questionamento me trouxe respostas que me trouxeram onde eu estou hoje, o entendimento que eu tenho hoje. Até porque a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir são compreensões que nós temos do mundo. Então nossa linguagem, por exemplo, a língua portuguesa, a qual estou me comunicando com você agora, é uma linguagem humana e não tem como eu explicar a Deus numa língua humana, num raciocínio humano, numa forma humana. Deus é muito transcendental e muito superior a isso. Então, o que ele é pode ser explicado até pelo silêncio. Então, como posso eu, com palavras tão limitadas, explicar algo tão grandioso, a não ser pela experiência? Por isso que Deus é algo tão individual. É o único instrumento que nós temos para fazer prova de Deus, é a experiência. Assim como eu citei da amizade, da saudade e do amor. São coisas que só explica através da ciência. E os 3 pontos que ele vai trazer para a gente começam justamente aí. O primeiro é Deus conosco. Para que você tenha essa experiência, você tem que procurar. Você vai enxergar a Deus do seu lado o tempo todo, em todas as ocasiões. Se você vai ao trabalho, ele está com você. Se você vai tomar um banho, ele está com você. Nós falamos aqui, por exemplo, de C.S. Lewis e do Luciano Subirá nos livros dele, sobre exatamente esse tipo de coisa. Um relacionamento contínuo e direto com Deus faz com que você se aproxime dele e entenda muito mais o que ele é. Ele vai trazer aqui nesse capítulo 4, sobre conosco, uma palavra em hebraico chamada Ruach, R-U-A-C-H, que seria a manifestação de Deus para os hebreus. Nós chamamos aqui de Jeová Rafá, Jeová Nissi, essas palavras que vão trazer, por exemplo, uma situação ali onde você está necessitado de alimento. E então Deus, ele foi um Deus provedor. Então essa manifestação é o Ruach. Você está passando por uma situação de justiça e Deus trouxe justiça na sua vida. É o Ruach de Deus, que seria a forma como ele se manifestou para você. E ele vai se manifestar de infinitas formas, dependendo da sua compreensão e do seu contato, sua intimidade que você teve com Deus. Então, partindo dessa ideia, ele traz no capítulo 6 o por nós. Se Deus ele já é conosco, porque nós entendemos que ele está conosco o tempo todo, o por nós é ele agir através de nós para nos ajudar nas mais diversas situações que nós temos no dia a dia. É entender que você chegou no trabalho inteiro, foi o Ruach de Deus na sua vida. Não chegou inteiro, também foi o Ruach que poderia nem ter chegado, ou de repente também não chegado foi o Ruach. Quem vai ser eu para compreender essas manifestações de Deus? Afinal de contas, ele está em todos os lugares.
E esse por nós, ele requer um arrependimento. Nós vamos questionar e perguntar, e a partir desse momento nós vamos ter uma compreensão maior do que é Deus na nossa vida. Então nós vamos nos arrepender das nossas falhas. Aqui eu não estou fazendo aquele clichê do pecado, eu estou fazendo das falhas humanas. É você ofender o próximo, é você julgar, é você ter uma língua que faz a maldade, que leva a fofoca, que faz o mal. É algo de ruim para com o seu próximo e com você. É esse arrependimento do que você tem o conceito de que é errado, que você tem que mudar, vai fazer você ter um relacionamento maior com Deus. E esse arrependimento ele só vem através da mudança da forma de pensar, que a Bíblia chama de metanoia. É justamente você ter a mente aberta, questionar essas mudanças, esses valores que você aprendeu e entender que alguma coisa dentro desses valores não está correto e você mudar. Olha que bacana, né? O livro traz toda uma evolução de um raciocínio. Eu gosto de livro assim que faz a gente ter os nossos muros de paradigmas bem definidos e você poder quebrá-los um a um ou, de repente, fortalecer algum muro que está correto. O que você aprendeu não necessariamente está tudo errado, mas o que está errado você conseguir identificar através do questionamento, do estudo e do aprendizado. E pode ser bom, não precisa ser aquela leitura maçante e chata. Pode ser através simplesmente do contato com Deus, da sua oração, de você questionar, será que isso está correto? Eu vejo tantas pessoas falando de dízimo aqui, dízimo ali, será que é o certo? E são esses questionamentos que vão fazer com que você quebre esses muros de paradigma ou fortaleça esses muros de paradigma. E a partir daí ele vem, no finalzinho do livro, falar o que Deus está adiante em nós, que Ele está conosco em todos os momentos, Ele faz por nós, nos ajudando no dia a dia, e está adiante. Aonde nós vamos, Ele já está lá. Isso é maravilhoso. Ele está em todos os lugares. Ele traz aqui, por exemplo, um símbolo, uma ideia, uma mensagem da vingança, que no Antigo Testamento as pessoas estavam tudo olho por olho, dente por dente. Ele fala que não, que a interpretação está toda errada, que justamente era a justiça que estava acontecendo. Se eu tinha um animal feroz na minha fazenda e ele atacou o animal do vizinho, qual que era a justiça? Era que eu deveria pagar para o meu vizinho um animal, afinal ele só perdeu um animal. Então essa justiça não era para ter usado como vingança. Então essa interpretação que as pessoas tinham errado de Deus, essa maldade que os religiosos tinham com a mensagem de Deus, ela perpetua até o dia de hoje. Nós vimos que Jesus ele trouxe uma compreensão mais ampla das Escrituras Sagradas e ele foi morto pelos religiosos. Ele conta inclusive um caso aqui, ele estava num congresso bem grande, falando sobre preservação do meio ambiente, sobre evolução da mentalidade humana, sobre valorização das pessoas, como fazer a vida humana ser uma pessoa melhor, e uma manifestação violenta do lado de fora. Ele falou assim, eu quero lá ver essa manifestação, quero entender sobre o que eles estão manifestando para ouvi-los. Quando ele chegou lá, eram os cristãos da igreja, manifestando contra um projeto que ia melhorar o ambiente, que ia melhorar a atitude das pessoas, a educação das escolas, a saúde. As pessoas estavam manifestando sem entender o que estavam manifestando, porque estavam sendo levados por alguém que não entendeu e arrebatou um monte de gente junto deles. Por isso que é perigoso você ir pela cabeça de alguém. Tenha a sua opinião, pergunte, questione-se, aprenda para que você possa tomar o seu partido. Quando tem aquela dualidade vermelho, azul, em cima, embaixo, 13, 17, é sempre dúbio, é bom você abrir a mente e você entender que essa dualidade ela não é legal. Não é que você tem que se posicionar numa dualidade, você tem que entender uma parte conceitual superior, por que aquela dualidade está acontecendo, para que você possa tomar uma atitude um pouco mais ponderada. No último capítulo do livro, ele vai falar que nós somos cristãos 24 horas do dia. Se você está no trabalho, você é um cristão. Se você está em casa, você é um cristão. Se você está namorando, você é um cristão. Se você está gravando vídeo, você é um cristão. E a ideia é que você transmita essa cristiandade, essa cristianalidade, ou o nome que você conseguiu colocar, porque eu não conseguia. Esse amor de Cristo para as pessoas através das suas atitudes, palavras, ações. É justamente isso que torna você uma pessoa melhor e demonstra essa intimidade que você tem com Deus. Para isso, você tem que confessar os seus erros para Deus, para que Ele possa trazer para você esse arrependimento e essa metanoia. Legal, né? Esse livro aqui traz conceitos bem interessantes, um livro bem curtinho que dá para você ler aí numa tarde ou duas. Fica a indicação. Agradeço a vocês mais uma vez pelo seu tempo e vou deixar aqueles velhos 7 shorts aqui para vocês compreenderem um pouco mais com frases do livro.